Agora são 8h38 e o presidente da Colômbia, Ivan Duque, descartou ontem uma intervenção militar na Venezuela diante das tensões que surgiram nos últimos dias entre os dois países. E para conversar a respeito disso, nós vamos falar agora com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Bom dia, Amaury. Bom dia, prazer falar com você novamente. Prazer é nosso. Amaury, como é que você está vendo esse cenário aí de escalada da tensão entre Venezuela e Colômbia? Bom, isso é um pouco resultado das medidas coercitivas unilaterais também realizadas pelos Estados Unidos, né? O governo do presidente Nicolás Maduro tem uma base social muito forte, tem um apoio absoluto e restrito dos militares. Então, todas as medidas de enfrentamento econômico que os Estados Unidos estão realizando com a Venezuela não estão trazendo resultado. A população ela é gravemente afetada, mas isso não se transforma numa mobilização social contra o presidente Maduro. Então, é aí que entra a Colômbia. Infelizmente, a Colômbia tem diversos grupos paramilitares funcionando sempre, nunca depois, inclusive, do acordo entre o governo de Álvaro Uribe e os grupos paramilitares que se desarmaram, né? Naquela época era conhecido como as Autodefensas Unidas da Colômbia. Na verdade, os grupos se dispersaram e continuaram operando ao longo do país. E semana passada, o presidente Nicolás Maduro, através do seu porta-voz, Jorge Rodríguez, que é o ministro de Comunicação, fez uma denúncia de um grupo paramilitar localizado em Magdalena, né, no Caribe, quase fronteira com a Venezuela, que estava se preparando para realizar uma série de atentados aqui em Caracas. E o presidente e o governo venezuelano fez uma denúncia, inclusive indicando o local onde cada um morava, fotografias, vídeos, a estrutura paramilitar, inclusive quais eram os nexos desses grupos paramilitares dentro da Venezuela e quais eram os militares venezuelanos que estavam operando com eles, né? Então, há uma tensão entre ambos os países. Os Estados Unidos falam sempre em invadir a Venezuela, que todas as medidas, todas as opções estão sobre a mesa, mas os militares, assim como aconteceu no Brasil, os militares colombianos advertiram o executivo, né, o mando civil do país, e dizer que não há a menor possibilidade de invadir militarmente a Venezuela, já que a Venezuela também conta com uma estrutura militar, com um exército muito bem preparado, muito bem armado, com tecnologia, com apoio da Rússia, com apoio da China, além de existir aqui no país a milícia bolivariana, que é a sociedade civil treinada para o caso de ser invadida por uma força estrangeira. Então, se calcula mais ou menos, o governo fala em 3 milhões de milicianos, ou seja, são 3 milhões de pessoas comuns, desde um aposentado a um trabalhador rural que receberam treinamento militar e que tem acesso a um grande um grande arsenal, né, desde fuzis, bazucas, antitanque, lança-mísseis, que são treinados justamente para operar no momento de uma invasão do país. Então, é uma situação muito complicada. A Venezuela não é um país, não é porque existe uma crise econômica que está debilitado do ponto de vista militar e que não tem apoio internacional. Isso é uma mentira. A Venezuela tem um apoio de muitos países, tem muito mais apoio de outros países no sentido de existir relação diplomática que acredita numa saída negociada com a direita venezuelana do que, por exemplo, o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino, que é uma figura que não existe. São apenas 50 países, o resto do planeta reconhece o presidente Nicolás Maduro. Então, a situação é complicada. O presidente Ivan Duque, que vai em picada, vai caindo cada vez mais a sua aprovação como governo, acaba utilizando constantemente, assim como também Piñera do Chile, utilizando a Venezuela e a tensão com a Venezuela como uma forma de tentar reagrupar esses setores da direita ou, de alguma forma, mediaticamente distrair o que está acontecendo no país para tentar se defender. Mas a verdade é que não há a menor possibilidade de invasão à Venezuela e seria um erro estratégico tremendo.
E além dessa tentativa de recuperação de popularidade do Ivan Duque, a gente tem o papel histórico, né, pelo menos da história recente da Colômbia, que tem sido nesse xadrez geopolítico da América do Sul, tem servido sempre como um peão dos Estados Unidos, né? É o seu aliado preferencial, inclusive quando a gente tinha uma maioria de governos de esquerda aqui na região, a Colômbia ainda permanecia firme ali e leal aos Estados Unidos. Isso continua, né? Sai presidente, entra presidente, mas essa postura da Colômbia, né, surgida ali naquele contexto de guerra às drogas, permanece mais ou menos, é o mesmo papel, né, Chamorro? Sim, e vamos entender algo importante. Às vezes que a esquerda teve a oportunidade de ganhar uma eleição na Colômbia, o seu candidato foi assassinado. Há 7 candidatos ao longo da história da Colômbia que foram assassinados, candidatos presidenciais, que teriam, e alguns deles teriam chance de ganhar a eleição, ou pelo menos de passar para o segundo turno. Então, se a esquerda é uma opção viável e tem a oportunidade de ganhar, ela é assassinada. Por primeira vez em toda a história da Colômbia, um candidato de esquerda chegou ao segundo turno vivo e terminou a campanha vivo, que é o Gustavo Petro, que aconteceu o ano passado, que perdeu uma eleição muito questionada, inclusive, para o Ivan Duque, porém ele conseguiu chegar vivo, que já foi uma grande vitória histórica. Então, a Colômbia também tem um papel importante para os Estados Unidos, não só geopolítico, de influência na região, mas também de fornecimento de drogas, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos consomem 70% de toda a droga produzida no planeta, e a Colômbia é o principal fornecedor de cocaína para os Estados Unidos. A Colômbia, perdão, tem saída tanto para o Atlântico como para o Pacífico, então é um país que tem uma grande capacidade também, inclusive geográfica, de fornecer esse tipo de droga, né, no caso da cocaína, e os Estados Unidos, que são os grandes consumidores de drogas, imagina a quantidade de máfias dentro dos Estados Unidos que são beneficiadas por isso. Vamos lembrar que os Estados Unidos financiou pela CIA, através da CIA, toda a guerra contra o governo sandinista, né, com os contras, famosos contras, que na verdade eram financiados pelo próprio narcotráfico que saía da Colômbia. Então, há uma situação importante. O Chile também é um outro aliado dos Estados Unidos, inclusive em governos chamados de esquerda ou socialistas, né? O caso da Michelle Bachelet, que na verdade não tem nada de esquerda, só tem o nome socialista e era o partido que era do Allende, porém, em termos de matéria econômica, em termos de matéria de direitos civis, sempre foi um governo muito alinhado aos Estados Unidos, absolutamente neoliberal, mas a Colômbia tem esse problema da produção de droga, né? E durante tanto tempo existiu também, teve um conflito armado entre as Farc e o governo colombiano, ainda agora com a volta de um pequeno setor das Farc se rearmou para reiniciar uma guerra no país, já que o governo de Duque não cumpriu com absolutamente nada praticamente do acordo de paz, a implementação da desmobilização desses combatentes, desses guerrilheiros que decidiram ir para a vida civil. O Estado colombiano deveria ter implementado e ter criado as condições para que esses militares pudessem ter a capacidade de ser integrados à vida civil. Isso não aconteceu. Ivan Duque, que sempre questionou o acordo de paz, lembremos que ele é um peão do Álvaro Uribe, que é o ex-presidente Álvaro Uribe, um homem absolutamente vinculado, o grande líder, o grande articulador dos grupos paramilitares colombianos, conhecido como Motosserra, você já imagina por quê. E ele, na verdade, e disse publicamente faz alguns meses, eu sou o presidente da Colômbia. Imagina que o senador disse, eu sou quem manda na Colômbia, não o presidente da República, e praticamente o presidente da República, Ivan Duque, assumiu e sempre fala sobre as ordens que ele recebe de Álvaro Uribe. E quando a gente tem esse anúncio, né, feito pelo ex-número 2 da Farc no mês passado de retorno à luta armada, a gente tem que lembrar também, né, que as Farc já abandonaram uma vez a luta armada, tentando se integrar ao quadro político institucional, né, em 1985 foi formada ali a União Patriótica, e naquele contexto, como você bem lembrou, né, Chamorro, só ali foram 2 candidatos presidenciais desse grupo que foram mortos, e calcula-se que 3.000 militantes foram assassinados
assassinados. Quer dizer, é uma tradição de violência política e de violência institucional que a Colômbia tem. É de genocídio. Inclusive, é uma dívida histórica do reconhecimento ao que aconteceu com a UP, que foi um genocídio. Eles assassinaram a todos os membros do partido e os seus familiares. Ao total, se acreditam, há um número que se fala mais de 7 mil assassinados de maneira sistematizada pelas forças do Estado, pelos grupos paramilitares, para exterminar essa possibilidade que alguns viram como uma forma política, né, da luta das Farc através da União Patriótica, que também tinham candidatos e políticos de outros setores, não só vinculados diretamente às Farc. Então, agora, só que naquele momento não havia um acordo de paz. Hoje há um acordo de paz com países garantes, assinado, que inclusive foi votado no país, foi implementado e se criou uma estrutura judicial que chama a JEP, a Justiça Especial da Paz, para julgar os casos de crimes cometidos durante esse conflito. Crimes que foram cometidos não só pelas Farc, mas também pelo Estado colombiano, também por empresários que financiaram grupos paramilitares. Ou seja, todo o Estado colombiano será julgado, será processado e condenado para cumprir penas específicas que foram acordadas, inclusive, entre o governo da Colômbia, da presidência de Juan Manuel Santos, e também entre as Farc. Então, o que aconteceu? Ao longo desses últimos anos, a implementação ela foi absolutamente irrelevante. O governo, o Estado colombiano não implementou nada daquilo que deveria ter sido feito. Então, alguns setores, inclusive, há uma perseguição a dois importantes líderes das Farc, que é o caso de Iván Márquez e também de Jesús Santrich, que são da comandância, estiveram em Havana, eles foram eleitos parlamentares, senadores, e eles não puderam exercer, já que eles um deles esteve preso 1 ano e meio sem uma acusação formal, sem provas que permitissem um julgamento, foi acusado de narcotráfico e nunca se comprovou isso, quando na verdade era uma ação, aí a gente sabe muito bem no Brasil, lawfare, para poder debilitar, já que as Farc deixariam as armas e iniciariam uma vida política. A comandância das Farc é um grupo muito inteligente, estruturado, é um grupo de gente intelectuais que esteve durante todo esse momento, todo esse processo na luta armada, porém é gente muito capaz, que teria muita capacidade de iniciar um processo político que poderia impactar a vida da Colômbia. Então, o governo colombiano e a justiça, que é um setor da justiça a favor da guerra, começou a perseguir esses líderes e eles decidiram, então, não acreditar mais na implementação do processo de paz e se retiraram às montanhas da Colômbia para, aí, oficialmente, anunciar a volta da guerra. Mas é um setor muito pequeno, não representa a grande maioria de ex-combatentes que estão, nesse momento, tentando se integrar à vida civil. E já o presidente Iván Duque, obviamente, aproveitou esse momento para dizer que voltariam os bombardeios, voltaria a guerra, já há alguns bombardeios, já civis inocentes mortos, que é o que sempre acontece, quem põe os mortos nas guerras a gente sabe que são os pobres, e é o que começou já na Colômbia, para a infelicidade daqueles que acreditavam que a paz poderia ter sido implementada depois de quase 200 anos de guerra. Infelizmente, alguns governantes têm esse vício recorrente, né, de apelar para o discurso bélico e para ações bélicas para salvar o próprio mandato, a sua popularidade. Alguém sempre ganha dinheiro com isso, né? Pois é. Pois é. Chamorro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro.